permanecer somente em ti, descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença. Em tua presença. Graça e paz, irmãos, nós estamos na presença do nosso Deus neste momento. Boa noite a todos, muito obrigado por vocês estarem comigo e eu peço a permissão de entrar no seu lar nesse momento e estar com você aí conectado através do Espírito Santo de Deus. Obrigado mesmo por vocês serem fiéis, estarem comigo aqui. É um privilégio que eu tenho de fazer essa live com vocês aos sábados. E eu agradeço muito pela oportunidade que nós temos de estar agora neste momento, podendo clamar a Deus, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Obrigado mesmo, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês se sintam em paz na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe de uma forma poderosa a sua vida, por esse momento que o Senhor me permite. É um momento que, se você quiser colocar um pedido de oração, escreve aí nos comentários. Nós vamos orar no final da palavra e eu quero orar por você esta noite. Todas as lives que nós fazemos, nós temos apenas um desejo, de levar a palavra do Senhor para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Que você entenda que nós estamos agora no momento que estamos com essa situação, está-se em algumas cidades flexibilizando essa quarentena, mas ainda nós estamos caminhando nessas lives ainda para até a gente ter o ok positivo de nós podermos nos congregar todos juntos. Está ainda não liberado para nós fazermos isso, mas enquanto nós não temos essa oportunidade de nos reunirmos na igreja, nós continuaremos com essas lives para abençoar, né? Amanhã também, às 9h30, nós teremos um culto também, às 9h30 da manhã. Convido a você a estar com o Bispo Daniel, para nós louvarmos ao Senhor todos juntos também. Convido você agora a se unir com essa pessoa que está perto de você aí, para nós orarmos ao Senhor e meditar na palavra de Deus, que é a palavra poderosa do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, te damos graças por esse momento. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, sempre tem estado conosco. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Abençoe a todos esses meus irmãos e irmãs que estão comigo essa noite, e que nós possamos, todos juntos, para a honra e glória do Senhor, estar na sua presença, Pai, te adorando, te louvando e te engrandecendo, e sabendo que o Senhor é um Deus maravilhoso e nos dá a oportunidade de meditar na sua palavra. E eu queria, neste momento,
que o teu Espírito tocasse no coração de cada um de nós e que possamos juntos, para a honra e glória do Senhor, meditar na tua palavra que é santa e poderosa. Louvado seja o Senhor, limpa o nosso coração daquilo que não te agrada e que possamos estar na sua presença em nome de Jesus, que eu louvo e agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua família. Boa noite a todos. Eu queria propor um texto para nós meditarmos essa noite. É um texto muito conhecido. Você já ouviu várias mensagens, creio que você já escutou, não uma vez, mas mais de uma vez, essa passagem que nós vamos ler. E eu queria pensar um pouquinho nela nos últimos momentos que estamos vivendo nessa situação, e em alguns momentos nós vivemos ela de uma forma assim, não dos mesmos moldes que aconteceu essa passagem, mas nós fazemos coisas que não agradam a Deus e muitas vezes atrapalham o nosso futuro. Nós ficamos pensativos e paramos. Então eu queria preparar você e meditar, propor esse texto para você. Se você estiver com a tua Bíblia aí, por favor, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. É um evangelho que você já sabe o que tem nessa parábola. É um momento que Jesus está sendo inquirido pelos fariseus, os escribas, e Jesus começa a falar da importância de entender aqueles que estão longe de Deus, aqueles que estão perdidos. E aqui, a partir do versículo 11 até o final do capítulo 15, não termina de uma forma como a gente espera muitas vezes, porque focamos muito no filho mais novo e não pensamos no filho mais velho. Mas eu queria que você pensasse nessa passagem agora no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, fala essa história. Nós não vamos ler todos os versículos, porque é muito extenso. Mas eu queria que você começasse comigo, por favor, no versículo 11 e meditasse comigo essa noite. Versículo 11 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe no dedo um anel e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? É um texto fabuloso, é um texto que você já viu até eu pregar na igreja. Um dos sermões que eu trouxe desse texto, eu falei sobre recusando o convite, focando no filho mais velho. Mas agora eu queria que você entendesse essa parábola e pensasse comigo nessa parábola em um título que eu estou dando para ela. Essa parábola, eu queria que você pensasse: deixe o seu passado complexo para ter um futuro brilhante. Deixe o seu passado e comece a ter um futuro brilhante. Deixe o passado no passado e comece a andar e caminhar para frente, tendo uma perspectiva brilhante. No meio cristão, muitas pessoas estão vivendo os seus caminhares em Cristo Jesus,
mas estão tão presas no passado. Eu queria que você pensasse comigo, por exemplo, você que está comigo nessa live, você no Facebook, quando você deposita lá no Facebook algumas fotos que você coloca, de repente, de uma hora para outra, o Facebook relembra você. Relembra dizendo a você, 3 anos atrás, há 2 anos, 1 ano atrás, você tirou essas fotos com pessoas que muitas vezes nem estão vivos mais ou não estão perto de você, você era diferente, você há 7 anos atrás você não é igual, você começa a recordar e você tira a foto para guardar naquele momento, para ter um momento de você olhar para a foto e relembrar aquilo, de trazer de novo à tua memória aquilo que você viveu que era importante. Mas eu creio que muitas vezes esse passado que você olha, essa foto que você olha, às vezes podem fazer você trazer alegria a você, mas muitas vezes pode trazer tristeza para você. E nós esquecemos que a nossa vida também é assim. O nosso caminhar cristão também é assim. Outro dia eu estava com o celular da Deni, porque a Deni disse para mim, o celular está muito lento. Fui apagar umas fotos, tinha lá no celular dela aproximadamente mais de 1.500 fotos. E eu salvei no computador e começou a ficar mais rápido. E nós estamos vivendo uma vida muitas vezes assim, nós guardamos tantos momentos em nossas vidas, que nós estamos lento no caminhar para frente, olhando para frente. A nossa vida, que é uma vida complexa, uma coisa que nós vivemos, o cristianismo tão complexo às vezes, com os sermões tão rebuscados, com palavras tão rebuscadas, com coisas que falamos, olhamos um texto bíblico e muitas vezes nós não entendemos o que está escrito ali, isso é verdade, porque você precisa entender o contexto que está acontecendo ali. Mas eu quero que você preste atenção na sua vida e também olhando para Jesus, que é o nosso exemplo. E Jesus dá nessa parábola um exemplo muito simples, um exemplo de como ele viveu, quem era Jesus, qual era a noção de vida de Jesus olhando para o mundo, olhando para nós. Jesus viveu num mundo complexo, mas esse mundo complexo ele viveu com simplicidade. Se você olhar várias passagens de Jesus nos evangelhos, você vai ver que Jesus era tão simples que às vezes a gente fica até impactado com as coisas que ele fez. Exemplo, eu tenho sede, dá-me água. Olha, eu não enxergo. O que você quer que eu faça para você? Abra os olhos, que eu volto a enxergar. Olha, que assim seja. Eu não ando. Você é o quê? Você é coxo? Você é paralítico? Pega teu leito e sai andando. Você vê tantas coisas. Jesus, se o Senhor é mesmo o Senhor, deixa eu ir até aí por cima das águas. Venha, Pedro. Jesus era simples demais num mundo complexo e mostra para nós como é viver o Evangelho, entendendo que nosso mundo complexo de vida pode ser mais fácil quando nós temos Ele como referência, quando nós temos o olhar cristão como referência e nós mudamos o nosso passado para viver uma vida brilhante, para ter um futuro brilhante. Se você olhar hoje as igrejas, tudo tem que ter espetáculo. Tudo tem que ser espetáculo, tudo tem que ser maravilhoso, o pastor tem que pregar de uma forma espetacular, o louvor de uma forma espetacular, a vida de uma forma espetacular, mas uma coisa nós esquecemos, Jesus era tão simples que fugia dos espetáculos. Ele era tão simples para mostrar para nós que o mundo tão complexo, ele entendia a gente como complexo. E mostra para nós como é olhar essa simplicidade do que é viver uma vida cheia de complexidade. Uma vida que, se nós olharmos para Jesus, nós vamos copiar o que o Senhor tem para nós e vamos deixar o passado e tratar o passado como passado realmente, viver o agora, o presente. Se o texto que você olhou comigo esta noite, ele continua falando porque ele ainda
tem um momento que ele continua expressando que o filho mais velho aparece, olha para um servo e diz, olha, o que está acontecendo aí? Está tendo festa, mas o que está acontecendo? Olha, o seu irmão mais novo voltou e o seu irmão mais novo está agora, e seu pai ficou tão contente que agora está fazendo uma festa, dando uma festa porque o seu irmão voltou. Achamos que ele estava morto, mas ele não estava. Agora ele está conosco e seu pai ficou tão contente porque o filho mais novo voltou. Mas nós esquecemos que a complexidade de um irmão mais novo, da vida que ele viveu, que achou que estava muito ruim, e que ele precisava ter uma nova expectativa de vida, ele queria parte dele da herança, pediu ao pai para dividir, e foi para o mundo para usufruir aquele dinheiro que tinha. Só que nós sabemos muito bem que dinheiro não é eterno, acaba. Se você não tem controle, acontece de você ficar sem nada. Um mundo complexo. Hoje eu posso fazer, amanhã eu não posso. Eu tenho, amanhã eu não tenho. Hoje eu tenho, amanhã eu não terei mais. O jovem, o mais novo, entendeu que se ele fosse para o mundo, ele não vivia mais nas regras do pai. Ele vivia nas regras que ele queria, no que ele poderia usufruir da vida dele. Muitas vezes os nossos filhos querem fazer isso. Os nossos filhos querem ter a vida quando você dita regras. E muitas vezes o mundo complexo do jovem é um mundo que nós precisamos entender essa complexidade da vida deles. Porque nós somos jovens também. Muitas vezes nós nos apegamos nesses momentos tão importantes da nossa vida que nós esquecemos de viver o momento agora. E eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem de viver o agora, o presente, o momento, e se apegam em momentos como uma foto do passado e esquece que o passado foi complexo, mas o futuro que Deus para você pode ser brilhante. Basta você agir de uma forma simples, como Jesus sempre nos ensinou. Olha o que o dicionário diz sobre o que é complexidade. O que é ser complexo? O dicionário diz assim, diz que é um conjunto tomado como um todo, mais ou menos coerente, cujos componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência ou de subordinação, de apreensão muitas vezes difícil pelo intelecto, e que geralmente apresentam diversos aspectos. Ser complexo é um todo que às vezes parece que se completam, às vezes não se completam. Muitas vezes a nossa vida é assim. Você acha que está agindo certo, mas não está. Você acha que está fazendo certo, mas não está fazendo. Você acha que pode caminhar do mesmo jeito que você está amarrado no seu passado a tal ponto de falar assim, 1985, como era bom essa época. 1989, como era bom essa época. Como era bom, como eu vivi. Tem muitos crentes que vivem tanto assim pensando no passado, que falam, por exemplo, sobre o momento que eles viveram o avivamento na Rua Azusa. E vive, a Rua Azusa, foi importante, foi impactante. Os discípulos também, em Atos 2, falam que foi importante o momento que viveram a descida do Espírito Santo. Logo nós comemoraremos o Pentecostes. Isso é importante trazer à memória, mas não fique pensando no passado. Tira essa complexidade da sua vida e vive o presente, viva o agora, viva o momento que nós estamos fazendo. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão pensando, meu Deus do céu, antes dessa pandemia, como era bom, mas não estavam dando crédito no momento que estava bom. Não estavam vivendo como deveriam viver, olhando para o passado complexo agora, eles estão percebendo que estava muito bom, mas reclamavam. E hoje, muitas pessoas esquecem que viver esse passado complexo, nós temos que aprender com esse momento que o Senhor nos ensina nessa parábola do capítulo 15, mostrando sobre o filho pródigo. E eu queria que você pensasse algumas coisas que nós precisamos aprender, que está escrito nesse texto que nós lemos. Eu não li ele todo, eu li ele do versículo 11 ao versículo 22, mas ele continua até o 32. Se você tiver oportunidade, leia. E você vai aprender algumas coisas que eu quero refletir com você para você ter um futuro brilhante.
Primeira coisa que você vai ver nesse texto está do versículo 12 ao versículo 16, você vai perceber que o filho mais novo, ele pensou, ele tinha tudo, pediu a parte para o pai deu a parte para ele da parte da herança, ele saiu da casa dele, foi embora, viveu de um jeito que ele queria curtir a festa, ele queria curtir o momento, ele queria viver, mas enquanto estamos com o dinheiro no bolso, muitos amigos nós temos. Acabou o dinheiro, acabou os amigos. E esse passado, muitas vezes, nós precisamos entender o seguinte: nessa parábola você vai ver que o filho mais novo, ele para e pensa o seguinte, olha o que diz no versículo 12 do capítulo 15, versículo 12, apenas o 12. O mais moço deles diz ao pai, da minha parte dos bens, que cabe a mim. Ele repartiu os seus haveres e foi embora. Ele foi viver do jeito que ele queria, mas para eu entender o meu futuro, para ter um futuro brilhante, primeira coisa que eu tenho que entender é deixar o meu passado para trás. Deixar aquilo que me marcou de uma tal forma, como uma foto, que estão carregando nas suas vidas, que estão marcando para o que o futuro não tenha futuro. Começa tão vivendo, 1900 e lá vai coquinho. Como eu era. Não, viva agora, viva o momento seu agora. Deixa o passado para trás. Você vai perceber que até o versículo 12 ao 16, ele perde tudo e tem que começar a trabalhar guardando porcos. Você sabe a responsabilidade do mais judeu, quando eles trabalham com porcos, isso é uma vergonha. Mas ele foi trabalhar e ele tinha vontade de comer vagem. Ele tinha vontade de comer a comida do porco, porque não tinha mais. E cai na cabeça dele, ele começa a entender que ele tinha coisa boa, ele podia comer na casa dele e comer o que ele queria, mas agora ele não tem mais. E ele começou a entender o seguinte, olha, a minha escolha foi errada. Eu fiz a escolha achando que eu podia me dar bem. Eu peguei minha parte da herança, fui embora, vivi por alguns momentos, mas esqueceu que acabou. Agora ele começa a pensar o seguinte, olha, se eu entender, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado mais seu filho, me trata como um dos seus empregados, eu vou ter o que comer. Ele começa a entender, eu errei, mas nós precisamos, e ele nos mostra que nós precisamos deixar o nosso passado para trás. Já foi, viva o momento agora. Esse é o momento de você ter um futuro brilhante. Se você entender isso, você vai desfrutar das coisas mais lindas que Deus tem dado para todos nós. Mas nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o nosso passado tem dois tipos de coisa que a gente pode aprender no nosso passado. Tem o passado bom e o passado ruim. Eu não sei o passado que você teve. Se o passado que você viveu foi bom. Para esse jovem aqui, o filho mais novo, ele tinha um passado bom que virou ruim. Ele tinha um passado que tinha tudo e de repente ele fez escolhas erradas e foi embora e começou a sofrer. Escolhas. No passado bom, você tem que aprender uma coisa com o passado bom, é agradecer e continuar. Continuar para o futuro, para ter um futuro brilhante. Existe o passado ruim. O passado ruim é a escola que nós aprendemos nas nossas escolhas. Eu creio que esse jovem tinha um passado bom e começou a escolher e a escolha dele foi ruim, ele teve consequências da escolha. E essa escolha dele trouxe prejuízo para ele, sofrimento para ele. Talvez você, meu irmão ou minha irmã, essa noite, tenha tido várias escolhas ruins. E eu creio que o seu passado ainda anda com você de uma tal forma que você carrega na sua costa, você vive sofrendo, pensando, olha, aquele negócio que eu fiz, aquela pessoa que me machucou, aquela pessoa que me frustrou, aquela pessoa que eu acreditei tanto, mas me decepcionou. Você passou por isso, talvez, eu sei disso. Eu, às vezes, penso no meu futuro, tudo que eu passei quando eu era criança, tudo que eu sofri, mas eu olhei para o meu passado num determinado momento da minha vida e coloquei isso na cruz de Cristo para dizer para o Senhor, olha, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, mas eu sei que Deus está comigo. Eu pus na cruz
O passado, o Senhor fala pra gente, seja bom ou seja ruim, viva o presente, viva agora. Você precisa entender o seguinte comigo, meu querido irmão ou irmã. Lá em Eclesiastes 7:10 diz assim: não diga, porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. O que está dizendo para nós nesse texto? Não pensa no passado, vivo agora. Agora é o momento de você fazer o seu futuro ser brilhante. Mas você precisa esquecer, deixar o seu passado para trás. Este jovem entendeu que se ele reconhecesse o passado dele, da escolha errada que ele fez, ele poderia voltar para o lar e poderia construir um novo futuro perto do seu pai, perto da sua família. É isso que eu espero de você, em nome de Jesus. Que você tenha um futuro brilhante, mas primeiro, deixe o seu passado para trás. Não lembre dele. E se lembrar, caçoe dele, porque daqui para frente é bênção. Eu sei que tem coisas boas que foram no passado para você. Você viveu coisas boas, como eu vivi, muita gente viveu. Mas passou. Você não volta mais em 1900 e lá vai coquinho. Hoje, 2020, você tem que viver esse hoje. E o agora é para mim e para você. Nós temos que viver daqui para frente. É daqui que nós começamos. É desse momento que você se torna diferente. É agora, né, na palavra, que você vai pôr no pé da cruz o seu passado que foi ruim, das suas escolhas erradas. E você vai ter um futuro brilhante se você entender isso. Segunda coisa que você aprende nesse texto que pode ensinar para nós que nós devemos deixar nosso passado complexo e viver um futuro brilhante, é que o passado desse jovem, ele escolheu errado. Ele começou a achar tudo que ele tinha não era bom, que ele queria viver de um jeito que ele quisesse, sem regras, sem nada. Pegou a parte da herança e foi embora. O pai deu a parte da herança, deixou ele embora, ele foi viver, foi curtir a vida. Ele treinou num determinado momento que ele olha os porcos, ou seja, ele está no chiqueiro e começa a falar, na casa do meu pai tem muita comida. Na casa do meu pai tem muito que eu possa sobreviver. Ali eu posso ser tratado como empregado e ser tratado bom. Agora, aqui eu não tenho nem comida. E ele olha e fala, eu vou chegar, ensaia todo um discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus funcionários. Você percebe isso no texto. E você vai perceber que o irmão, ou seja, o filho pródigo, ele nos mostra que para ter um futuro brilhante, além de esquecer o meu passado, ou seja, deixar o meu passado para trás, ele já errou, agora está no momento dele ir até o pai, de falar com o pai, de viver uma nova expectativa de vida, e ele entende o seguinte, que para ter um futuro brilhante, eu preciso enfrentar os meus erros do passado. Deixa os seus erros em terra agora, em nome do Senhor. Deixa os seus erros na cruz de Cristo. Porque quando nós deixamos o nosso erro, quando nós deixamos o nosso passado complexo, porque você vai perguntar, eu queria que você perguntasse um dia, o dia que você estiver em oração, orando a Deus, falando com Deus, Deus tem uma forma diferente de se manifestar a cada um individualmente. Mas uma coisa que é comum no que Deus faz, é que Deus é tão simples, como eu já falei para você desde o começo, que eu creio que se você estivesse agora, nesse momento, falando com Ele, abrindo o seu coração e dizendo a Ele tudo que você sofreu, tudo que você fez de errado, tudo que você está te incomodando, toda a complexidade da sua vida que outro ser humano não entende, que você falaria para mim, e eu não conseguiria entender, você falaria para outro, outro não entenderia, você falaria para Deus, nesse momento, eu creio que Deus agiria completamente diferente do que as pessoas imaginam. Sabe por quê? Porque se você olhar o texto que nós lemos, por exemplo, se você olhar o capítulo 15 que nós lemos, olha o que ele fala. Ele fala, olha, pai, pequei contra o céu, pequei diante de Deus, diante de ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Você vai ver o que o versículo 21 diz.
E no 20 ele diz assim, levantou-se, foi para seu pai, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha o que diz interessante no versículo 19, já não sou digno de ser chamado seu filho, e me trata como um dos seus trabalhadores. O que o pai fez? Qual a resposta? Gostaria que você falasse comigo agora aí, se você puder escrever, qual foi a resposta do pai para o filho? O que o pai respondeu para o filho quando o filho ensaiou em um chiqueiro, dizendo assim, agora eu vou voltar para a casa do meu pai, vou chegar para a casa do meu pai e vou olhar para ele e falar, pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus trabalhadores. Qual é a resposta do pai para o filho? Qual a resposta de Jesus quando você falasse para Jesus agora do seu passado? Quando você agora, nesse momento, olhasse para Jesus e falasse para Jesus tudo que seu passado te marcou e te machucou. Qual é a complexidade do seu passado nesse momento? Que o texto fala que esse pai aqui está dizendo, Jesus está falando para aqueles que estão ouvindo, para que a palavra do Senhor fosse pregada a todos que estão perdidos. Esse pai aqui é Deus. Esse pai aqui na parábola é Deus. Os filhos perdidos são eu e você. Tanto os filhos mais novos como o filho mais novo como mais velho, os dois somos nós. E aqui, o que o pai responde para o filho? Enquanto o filho está fazendo o discurso, apertou o play e disse para o pai, pai, peguei contra o céu e diante de ti. O pai vira e fala assim, meus servos, traz para ele uma roupa nova. Traz para ele um anel, para ele entender que ele faz parte da família de novo. Traz para ele uma sandália. Vamos fazer uma festa. Vamos matar um bezerro para viver essa festa agora. Porque o meu filho estava morto e agora reviveu. O que Jesus falaria para mim e para você? Ele iria escutar o que você tem que falar do seu passado, que foi tão complexo para você, e responder para você de uma maneira simples. Daqui para frente. Daqui para frente. Você não vê em nenhum momento Jesus escutando as histórias, ou contando uma história, dizendo para aqueles que estão enfermos, dizendo para aqueles que estão buscando Jesus por ter milagre, e Jesus falando assim, olha, então, você nasceu assim? Então vou voltar no ventre da mãe e vou fazer você de novo para você voltar sem isso. Não. Jesus resolve mostrar para eles, tá, então é cura que você quer? Toma a cura. Você quer voltar a enxergar? Tá. A todo momento Jesus faz daquele momento para frente. Não é olhando para trás. Jesus sempre quer nos dar um futuro brilhante se nós acertarmos os nossos erros. Os nossos erros. Esse jovem vai até o pai, prepara um discurso e fala para o pai, pai, eu errei. Agora me trata como um dos seus trabalhadores. O pai disse, não, você é meu filho. Olha, traga para ele aqui tudo que é de direito dele. Não importa o que você fez no passado. Importa, é daqui para frente. Chega na cruz de Cristo agora, eu já falei para você, tetelestai, está consumado o que Cristo fez. E entrega na cruz de Cristo o teu passado. Agora, se você teve câncer, se você teve pessoas que machucaram você, momentos difíceis, deixa lá na cruz, deixa para Jesus cuidar, porque Jesus quer cuidar. Lá na cruz ele levou as nossas feridas, é lá na cruz que ele levou o nosso passado. O nosso passado agora, para ter um futuro brilhante, eu preciso reconhecer que eu errei. E se eu errei, eu vou ter um futuro brilhante no passado. Olha o que diz em Isaías. Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Isaías dizendo para a nação que estava apostatando-se na fé. Ele diz assim, Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Eu tenho uma nova história para você. Deixe o seu passado complexo e viva uma vida brilhante.
Tem agora, nesse momento, a decisão de dizer: eu estou com Cristo em nome do Senhor e minha vida é diferente agora. Tira esse peso de você em nome de Jesus. Se você olhar outra coisa que ensina nesse texto que eu acho fantástico, versículo 20, versículo 24, do versículo 20 ao versículo 24, nós demos até o versículo 22, mas dê comigo o versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos criados e disse para os caras: o que está acontecendo aí? Um dos criados disse: olha, o seu irmão voltou, seu pai preparou uma festa, está tendo uma festa. E o foco era o filho mais novo, mas agora o filho mais velho chega e não quer entrar, não quer participar com o pai, não quer participar com todos da casa. Ele entende o seguinte: olha, o futuro desse teu filho não tem futuro ele. Porque ele pegou todo o dinheiro que ele tinha que pegar, todos os bens, todas as posses, e foi gastar com prostituta. Ele gastou, ele fez tudo o que tinha que se fazer, ele fez as coisas que não agradam ao Senhor, ele usou tudo que ele tinha, ele torrou tudo que ele tinha. Não sei o que ele fez, ele saiu com meretrizes. E o Senhor trata ele bem, o pai sabe que ele não quer entrar, vai até ele, fala com ele e começa a mostrar para ele: filho, o seu irmão, ele estava perdido, nós achávamos que ele tinha até morrido, mas agora nós estamos fazendo uma festa porque ele voltou, são e salvo. Você sempre esteve comigo e tudo que é meu é teu. Se você está preocupado com o que o teu irmão está vivendo agora, não fique preocupado. Sabe o que o pai quer dizer para esse futuro complexo do filho mais velho, que se achava certinho demais? Se achava certinho demais que ele tinha futuro, porque ele estava na casa do pai, estava ali sobrevivendo, vivendo. O outro não tinha futuro nenhum. Que futuro brilhante o outro tinha? Ele gastou tudo que ele não deveria gastar. Ele fez o que ele não deveria fazer, ele estava colhendo. Mas o pai mostra para o filho mais velho o seguinte, que ele era o dono da herança. Era o pai que tinha a herança, não era do filho mais velho, era do pai. E o pai dá para quem ele quer. Deus dá para mim e para você o que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Mas isso começa agora para ter um futuro brilhante. Esquece o passado. Deus tem guardado na mão um futuro brilhante para você. Não fique apegado ao seu passado complexo. O seu passado se foi. Agora é o presente, por isso é presente, por isso é o momento que o Senhor nos dá, por isso é o momento que Ele pode abençoar você. Se você olhar o texto, você vai ver que o versículo 25 ao 30, há um diálogo entre o filho mais velho e o pai começa a dizer para o filho mais velho o que ele tem para nos mostrar, por exemplo, esse momento. Ele pode nos mostrar o seguinte, que para ter futuro brilhante, eu preciso o seguinte, não ligar porque as pessoas estão dizendo de mim. Não ligue porque as pessoas estão falando de você. Viva agora para ter um futuro melhor. Não ligue porque as pessoas estão falando para você ou falando de você pelas coisas que aconteceram no passado que você fez. As coisas complexas do passado, o inimigo tem usado muitas pessoas, muitas circunstâncias, muitas complexidades da sua vida para falar coisas ruins para você. Mas eu quero dizer para você, não se apegue a isso. Se apegue ao que o Pai tem para mim e para você. Se apegue, tudo que é meu é seu. O Senhor tem dado para nós a graça no meio dessas loucuras que estamos vivendo e nós estamos esquecendo de usufruir. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Hoje você dá um pensamento seu do que você está vivendo hoje é completamente diferente de antes de começar tudo essas coisas. O seu passado era diferente, a sua vida anteriormente era diferente. Nunca vamos viver coisas iguais. Hoje, essas pessoas que estão aqui comigo na live, nunca se repetirá essas coisas desse mesmo jeito. Nunca serão as mesmas pessoas, e for as mesmas pessoas, nunca talvez seja igual. Se eu tiver um culto com 200 pessoas nesse culto, num domingo, no outro domingo eu tenho 200 pessoas, não serão iguais, serão diferentes. Nossa, Orlando, mas vão as mesmas pessoas, não sentarão umas do lado das outras, não falarão as mesmas coisas,
não será igual. Nosso futuro não se repete como aconteceu no passado. Só repetirá se você tiver a marca da complexidade do passado e viver o passado ainda hoje. Tira isso de você e viva o seu futuro diferente. Viva o seu futuro brilhante que está nas mãos de Deus. Não ligue para que pessoas e o inimigo têm falado para você que você não é ninguém, você nunca será ninguém. Eu tive vários parentes, várias tias minhas, dizendo para a minha mãe uma vez, falou assim, os seus filhos todos serão bandidos. Seus filhos, todos, ninguém vai ser nada. Eu ouvi isso, tive pessoas passando a mão na minha cabeça, dizendo, tadinho, não vai ser nada. Eu não sou nada, mas eu sou um servo do Senhor, que Ele tem me abençoado dia após dia. Eu sou um servo do Senhor, que Deus tem me abençoado até hoje. Esses dias de eu ficar doente, a minha vida eu tenho um pensamento totalmente diferente de algumas coisas. E um deles é o que está dizendo no texto. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você errou no passado, não importa as escolhas que você teve no passado, volte para a casa de Deus, volte para a casa do Pai. Não importa o que você fez, a casa do Pai, o Senhor está nos esperando na estrada. Você vê o texto, ele ficou esperando o filho, até o filho voltar, correu até ele, abraçou, o beijou e disse a ele, que bom que você voltou, vamos fazer a festa. Jesus quer fazer festa com você e te dar um futuro brilhante. Depende de você, depende da sua atitude nesse momento, depende do seu caminhar com Cristo Jesus, que muitas vezes nós esquecemos o nosso caminhar com Ele, não damos graças por tudo. Ele tem um sucesso para nós, para mim e para você, te dar um futuro brilhante. Cabe a mim, cabe a você, cabe a eu e você nesse momento, viver esse futuro brilhante. Cabe a decisão agora para você entender. Que você, no seu caminhar agora, entenda. Jesus te ama de verdade. Jesus quer que você tenha um futuro diferente. Quer que você veja essa complexidade da vida e viva na simplicidade de Jesus. Jesus tem coisas grandes para nós de um jeito simples. Somos nós que complicamos. Jesus tem coisas boas para mim e para você, mas o passado está pesando nas nossas costas. O passado está impedindo de nós caminharmos. O passado tem travado a nossa vida e nós não conseguimos viver olhando para o futuro de uma forma brilhante. Porque falavam que eu era assim, que eu nunca ia ser ninguém, e eu continuo sendo ninguém, e eu serei sempre ninguém. Não, você pode ter sido ninguém, mas quando Cristo morreu na cruz, você passou de ninguém para ser filho do Rei. E ao ser filho do Rei, você tem a herança. E a herança de Deus está acessível a mim e a você. Tira isso da sua costa em nome do Senhor. Que esse passado, que você tinha uma visão complexa do seu passado, que estava segurando você e você não poderia caminhar. Esse texto nos mostra que tanto o filho mais novo como o filho mais velho, de Lucas 15, eles precisariam entender que aos pés da cruz, ao amor do Pai, e o amor do Pai nos transforma, e esse transformar é nos aliviar, é que o jugo do Senhor é mais leve, o amor do Senhor é mais grande, é muito maior do que nós temos pensado, é muito maior do que eu e você está esquecendo de viver. Que nós possamos aprender a viver o nosso futuro que será brilhante. Mesmo com toda essa dificuldade que estamos vivendo, o nosso futuro depende de Deus, mas depende da sua atitude também. O filho mais novo, ele ensaiou um discurso dizendo, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Foi até o pai, disse isso e o pai se alegrou. O filho mais velho disse, eu sempre estou com o Senhor. E o Senhor nunca deu uma chance, um novilho para fazer festa. O Senhor está fazendo festa com esse que voltou? E o pai disse, filho, tudo que é meu é teu. Se você se alegrar comigo,
Você vai desfrutar os momentos mais lindos que eu posso ter, que é um pai olhando para os filhos juntos. E o Senhor quer isso de nós, nos olhar juntos, para um futuro brilhante, porque logo o Senhor volta. E quando Ele voltar, todas as amarras, todos os grilhões cairão por terra e nós viveremos no Senhor. Nós estaremos com Ele. Por isso, joga o seu passado agora, em nome de Jesus. Foi complexo para você, mas agora, nas mãos de Jesus, isso é simples. E Ele vai limpar em nome do Senhor. Convido você a estar agora comigo orando, com essa pessoa que está perto de você. Ore comigo em nome do Senhor, para que possamos louvar e engrandecer o nome de Deus. Que possamos entender que o meu passado complexo foi embora e eu tenho um futuro brilhante nas mãos de Deus. Feche os olhos comigo e ore, por favor, em nome de Cristo. Pai Celestial, te damos graça, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque cada filho teu aqui esta noite está vivendo um momento único na vida. Talvez o passado foi tão triste para esse meu irmão ou minha irmã, mas em nome do Senhor, o futuro vai ser brilhante porque Deus vive conosco. Toda essa complexidade da vida de cada irmão aqui, de dificuldade, de tristeza, de lágrimas, de sofrimento, caia por terra em nome do Senhor. E que você possa olhar o futuro, nós possamos olhar o futuro, Pai, de uma forma brilhante. Porque o Senhor tem coisas grandes e bondosas e maravilhosas para todos nós. Pai Celestial, eu entrego essas vidas no Teu altar. Eu entrego aqueles que estão enfermos e precisam do Senhor. Porque se o Senhor não agir, ai de nós. Ai de nós. Precisamos do Senhor. Precisamos do Seu cuidado, do Seu milagre, do Seu falar e do Seu realizar. Nos dá um futuro diferente, Pai. Que possamos, quando passar tudo isso, ter um futuro com um referencial de a simplicidade do Senhor. E que possamos viver de uma maneira diferente, poderosa e sublime. Pai Celestial, muito obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente no meio do Teu povo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de meditar nessa palavra. E essa palavra nos relata que não importa o que eu fiz de errado, eu preciso voltar para a casa do meu Pai. E a casa do meu Pai é Deus, é o Teu reino, é as Tuas mãos preciosas, Pai. Louvado seja o Senhor essa noite. Continua abençoando os Teus filhos em nome do Senhor. Continua cuidando dos Seus filhos. Continua trazendo a graça, o amor e a imensa misericórdia do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por estar com eles essa noite. Que possamos amanhã cedo ter um culto em adoração ao Senhor. Louvado seja Cristo Jesus por esse momento que o Senhor me dá de estar com esses irmãos. E muito obrigado porque o Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso em nome de Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida. Deus abençoe a sua família. Eu creio que você recebeu um WhatsApp aí, esse WhatsApp que foi mandado pela igreja hoje, chama Comunidade São José dos Campos. É um link que vai direcionar você para um momento que você talvez esteja passando de querer fornecer um produto que você pode fazer ou pode vender. E a Sandra vai direcionar para essa comunidade, e por isso você precisa escrever na tua agenda o número da igreja, o número do WhatsApp que você recebe. Se inscreva na tua agenda, ponha na sua agenda esse número, e a partir disso você pode encaminhar o seu pedido para a Sandra, o seu oferecimento também do trabalho, e a Sandra vai tentar encaminhar para que possamos abençoar e cuidar da igreja nesse momento. Talvez um momento de dificuldade que você tem, faça o pedido nesse momento, mas você precisa escrever na tua agenda o número da igreja, porque senão você acaba não tendo essas notícias também. E fica difícil você entrar nessa comunicação. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem um culto às 9h30 da manhã com o Bispo Daniel. Que você esteja conosco amanhã cedo adorando a Deus,
adorando e louvando a Deus conosco e que, em nome de Jesus, que seu futuro que está intacto é um presente que você vive hoje para ter um futuro brilhante. Vire a página, continue fazendo coisas maravilhosas, porque eu sei que você será bem-sucedido, que a palavra do Senhor é poderosa. Deus abençoe, peço você também, você recebe depois desse momento de live, eu faço e baixo esse vídeo no meu canal do YouTube, e esse canal do YouTube depois é direcionado para toda a igreja. Então, se você não teve oportunidade de pegar toda essa mensagem, ou não teve oportunidade de trazer essa mensagem, se inscreve no canal do YouTube que você vai receber essa mensagem, se inscreve lá no canal que você vai ter novidades. Porque depois que nós passarmos esse momento de fazer lives com relação a essa situação que estamos vivendo, eu vou pôr conteúdos diferentes no canal. Conteúdos sempre voltados com a palavra de Deus, mas vai lá para o canal, meu canal Orlando Valine, se inscreve lá, curta a página que você vai ter bastante notificação também. E você pode compartilhar as palavras para pessoas, por exemplo, que você pode ter contato. Então você pode compartilhar as mensagens com essas pessoas. A palavra de Deus tem que ser divulgada. E esse é o canal que nós podemos utilizar. Deus abençoe. Um beijo para você, um grande abraço para todos vocês. Até amanhã, às 9h30 da manhã. Deus abençoe e fique com Deus.